Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Eu sou a Thaís Virela do canal Seja Sol e hoje eu venho com o quadro Por Que Ler Branquitude, estudo sobre a identidade branca no Brasil. E aí, esse livro é bem interessante, ele tem uma série de artigos relacionados a essas questões. Antes de começar o vídeo, deixa o joinha, ativa as notificações do sininho aqui embaixo e não esqueça de se inscrever e passar para o maior número possível de pessoas. Obrigada. Vamos lá. Esse livro aqui é um livro fantástico, com uma série de artigos falando sobre os privilégios da branquidade, né? Por que existiu esse termo branquitude, branquidade? Simplesmente porque o racismo é um problema que existe, apesar da gente tentar camuflar ao máximo aqui, e ele é um problema gerado pelo branco. Então existiu uma questão que eles tentaram colocar como ciência, para que os negros fossem escravizados e que os brancos não fossem tão culpados por isso. Então, colocar o negro como uma pessoa sem alma, para que fosse meio autorizado para as pessoas usarem os negros como escravos, entre outras questões. Hoje em dia, a gente tem uma consciência de toda essa questão da escravidão, e a gente tem essa consciência também do privilégio da branquidade, da branquitude que seja, e a gente está estudando sobre esses assuntos. Inclusive na área da educação, a gente é obrigado a trabalhar a educação para as relações étnico-raciais, que é a Lei 10.639 de 2003, que fala bem da questão do negro. Depois tem a 11.645 de 2008, que fala da questão indígena. Lembrando que aqui no Brasil existe uma especificidade que é o racismo aqui no Brasil é um racismo anti-negro, né? E aí a questão do indígena quase não é falada, mas é um racismo meio autorizado, assim, do indígena. E a gente acaba não tendo a cultura de todos os nossos antepassados, então a gente não valoriza essa cultura africana. Por isso essa questão tem que ser trabalhada no currículo para a gente conhecer as nossas origens. Porque a questão do branqueamento da raça que aconteceu, existiu uma ciência chamada eugenia. Eu já fiz um vídeo sobre a eugenia, eu vou deixar aqui na descrição. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre a eugenia no Brasil, porque tem a especificidade do Brasil, apesar de ter sido uma ciência que colocaram assim, ele surgiu lá na Europa e veio para os Estados Unidos, eles aperfeiçoaram como uma forma de autorizar os norte-americanos a, inclusive, esterilizarem pessoas que tinham problemas psiquiátricos e pessoas negras, mostrando que nós deveríamos só deixar pessoas aptas, e aí seriam pessoas brancas, geralmente burgueses para cima, porque eles também acreditavam que a questão da pobreza era uma questão também genética aí, né, que a pessoa acabava herdando, para que houvesse uma raça assim superior, né, não regredisse a evolução, como se todas essas pessoas que têm os problemas psiquiátricos e pessoas negras não fossem dignos de continuarem vivendo no mundo, né? Seria mais ou menos isso resumidamente, porque é uma ciência que eles tentaram fazer vários estudos para tentar comprovar que os negros eram inferiores aos brancos e assim por diante. Então é uma discussão para fazer um vídeo no mínimo só sobre esse assunto. Aqui no Brasil a gente também negou durante muito tempo essa cultura africana como forma de branquear as pessoas, muito ligada à educação. Então a gente aprendeu muito a cultura europeia, a cultura do colonizador. E aí por isso que quando a gente fala de trazer esse novo currículo para a sala de aula, para a gente poder se educar, sabendo não que eu vou negar a cultura europeia, eu vou educar as pessoas para também terem uma outra visão de realidade, trazendo uma realidade que a gente às vezes discrimina e que também é bonito. Por exemplo, quando eu estudei na faculdade, já tinha essa questão do ERER, que era de 2003, eu comecei a faculdade aí um pouquinho depois, então já estava sendo obrigada as faculdades a colocarem isso no currículo. Mas era de uma forma muito sutil. Eu sou formada em letras e na faculdade de letras eu tive uma disciplina chamada literatura dos povos africanos, né? Que no caso povos africanos que falavam
a língua portuguesa, que são muitos. E aí, quando eu fui fazer o curso dessa disciplina de literatura, os professores tinham profunda resistência de pesquisar a literatura africana, já com aquele pensamento de que o africano é inferior ao branco, porque a literatura europeia é mais antiga. E aí aquela resistência de não querer entender a realidade dos povos africanos, que são muitas realidades, né? Ele acabou falando que a literatura africana era muito recente, logo estava engatinhando, e ou seja, colocando, já rebaixando a cultura africana. E o autor que ele sempre falava, assim, que eu não vou falar que é ruim, mas ele é fantástico, inclusive um dos maiores autores que eu já vi na minha vida, que é o Mia Couto. Só que o Mia Couto, apesar de morar na África, ele é filho de 2 portugueses. Inclusive a esposa dele, pelo menos eu acredito, na época, né? A esposa dele era brasileira. E eu cheguei a conhecê-lo, tenho o livro autografado dele, então ele é fantástico. Mas o meu professor, para falar isso, ele acabou diminuindo a importância da literatura africana. E aí, quando você vai conhecer novos povos, também entra naquela questão do vídeo da Chimamanda lá, de o perigo da história única. A gente às vezes pega a visão que tem nos filmes do povo africano e a gente acha que todo africano está passando fome e que não tem tempo para estudar e para ler. E no caso você pega uma autora como a Chimamanda, existem outros autores aí que a gente pode conhecer, e até a gente vai negando os próprios autores negros brasileiros, autoras negras brasileiras. E isso é um ponto para a gente refletir. Então, neste livro, ele vai fazendo vários artigos, né, de vários autores diferentes, inclusive tem da Ana Helena Passos, que eu também vou deixar, eu fiz 2 vídeos com ela, tive a grande oportunidade de participar de um curso com ela, onde eu aprendi muito e comecei a estudar sobre a questão de branquidade, branquitude, que eu nunca tinha ouvido falar. Então fala desses privilégios, que foi uma coisa criada pelo branco, e o branco acaba ficando invisível. Muitas vezes a gente fala sempre do negro, 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 e quando eu coloco um hífen na frente da pessoa, eu já estou discriminando, que eu estou falando que ele não está pertencendo ao meu lugar. Então, por exemplo, o branco, quando vem para cá, e no caso, quando eu falo branco, branco europeu, ele já vem de uma forma não hífenizada. Ele usa o hífen só quando ele quiser. Por exemplo, vem qualquer europeu, ele já é branco, pronto. Não precisa colocar ítalo brasileiro, até pode, mas eles geralmente não aparecem. Agora, quando eu vou me referir a uma pessoa negra brasileira, eu falo afro-brasileiro. Já é uma forma de discriminação. E aí, todas as outras pessoas, apesar de terem sido discriminadas em outros países, inclusive nos Estados Unidos, aqui no Brasil, quando veio qualquer um, inclusive os judeus que estavam sendo perseguidos lá na Europa, aqui no Brasil eles se tornaram brancos, né? Então era uma coisa muito assim de que, o que vamos fazer para branquear a raça aqui no Brasil? Então trouxeram europeus para trabalharem aqui, quando terminou a escravidão, ao invés de pegar e chamar os próprios escravos para trabalharem nos antigos lugares deles, só que agora assalariados. E isso foi uma questão de dar um suporte maior, mesmo que sutil, a essas colônias europeias, sem contar que eles já eram admirados pelos portugueses. Tem um artigo aqui chamado O Branco, Não Branco e o Branco Branco, que é falando que os portugueses que colonizaram aqui o Brasil, eles eram considerados não brancos lá na Europa, porque eles tinham uma mistura de mouros, tinha a questão de judeus, era uma mistura de pessoas, então ele era considerado feio lá na Europa. E quando eles vieram para o Brasil, como eles eram os mais brancos daqui, por uma questão deles encontrarem os índios para cá, aí eles acabaram sendo os brancos do Brasil, porque eles eram mais brancos, eles trouxeram a cultura europeia para cá, e a nossa educação, né, depois de muito tempo de colonização, que começou a acontecer de uma forma só da cultura europeia, que também foi uma forma lá de branquear, não revelando a cultura de todos os povos, mesmo porque eles não viam africanos como pessoas que tivessem uma cultura e que aquilo fosse importante. Isso foi uma questão de muito estudo
de muita educação em cima disso e reflexão. Aqui também fala de uma questão bem interessante, que existiu a eugenia mais pesada de esterilização, inclusive aqui no Brasil houve uma esterilização de mulheres negras, só que foi uma coisa muito sutil, tanto é que hoje a gente quase não ouve falar que existiu essa questão. E a questão do branqueamento como uma forma de cultura também foi uma questão, assim, foi um projeto que ao invés de sair por aí esterilizando em larga escala, acabaram negando a cultura africana. Tanto é que o africano, né, a pessoa que é descendente do escravo, ele não sabe a sua origem africana, né? A pessoa não sabe de que país, a sua cultura e assim por diante. E também é uma coisa que a gente às vezes sempre sentia vergonha por uma questão de sempre ter a perpetuação daquela cultura, daquela imagem de beleza e assim por diante. Então, uma vergonha também de pesquisar e querer saber, da mesma forma de que quem tem uma origem europeia geralmente bate no peito e fala: eu sou europeu, que orgulho, tal. E aí tem uma série de questões nessa mística aí. A questão do europeu também é uma questão muito sutil, que como eles vieram para o Brasil, eles acreditam que eles enriqueceram pelo próprio esforço e assim por diante, como se ninguém tivesse ajudado, né? E de fato a gente tem que pensar, mas se os escravos vieram aqui durante tanto tempo e eles também trabalharam tanto, por que eles também não ascenderam? Óbvio, tem pessoas que já tem negros ricos, tem, no Brasil tem. Só que tem uma questão também de oportunidade que foi negada a essas pessoas que eram escravas. Como que esses ex-escravos iam se educar. Por mais que eles fossem negros, eles tiveram uma educação por terem sido apadrinhados ou por terem sido adotados por uma família rica e ter conseguido estudar. Então isso é uma questão bem forte. Mesmo assim, por mais que fossem negros, eles perpetuavam essa cultura europeia. Né? O Guerreiro Ramos demorou um tempo para refletir sobre a questão do racismo e rever os textos dele. Nos livros dele, o começo era uma coisa super branqueada, a visão de racismo dele era bem diferente, como se não existisse assim por diante. E conforme ele foi conhecendo pessoas do movimento negro, trabalhando com o teatro experimental do negro, trabalhando com Abdias Nascimento, é que ele foi percebendo realmente essas questões e começou a estudar tudo isso. Tem um texto bem interessante aqui também, que ele fala dessa questão, né, da educação. Tem esse último texto que ele fala de uma revista feminina, né, Caderno Feminino aqui, que era um concurso da criança ideal. E aí, a criança branca idealizada pela imprensa do século XX. E aí teve um concurso, né, nos anos 50, 1957 por aí, que é Em Busca da Criança Ideal, né, não dá para ver direito. E esse concurso, que era um concurso de rigidez infantil, ou seja, o que é uma pessoa rígida? É uma pessoa salutar, ou seja, que tem saúde, que não adoece facilmente, assim por diante. E eles falavam que não eram preconceituosos, porém tinha uma questão da eugenia aí, de acreditada na superioridade ariana e branca. Então todas essas crianças, as pessoas que iam postando fotos aqui, eram todas crianças brancas, de olhos claros, coradas, né? Sempre a mesma visão e geralmente com roupas claras, mostrando assim a questão de saúde. E aqui tinha vários médicos falando sobre essas questões, falando do instinto materno também, que também a questão do machismo era muito forte nos anos 50. Então mostrando os bebezinhos coradinhos e aplausos de políticos, né? E falando assim, olha que lindo, os bebezinhos. Era uma revista que dava para perceber que o tipo de público era um público maior, mas ele falava que se dirigia a toda a população. Então, através de uma forma nem tanto sutil, era uma forma muito explícita, ele educava as pessoas a quererem se branquear e se aproximar ao máximo do branco. É lógico que aqui tem reflexões muito profundas, inclusive mudaram muito
a minha visão de mundo, que é uma questão que realmente acontece. Porque tem a questão da branquidade crítica e acrítica, né? A gente sabe que o racismo existe e a gente sabe que a gente não pode só não ser racista. A gente tem que ser antirracista justamente por conta de que uma pessoa que não é crítica, uma pessoa que não é racista, e no caso é uma branquidade acrítica, a gente vai autorizar que esse racismo seja perpetuado, que os negros continuem não tendo chance em determinados espaços e essa questão do preconceito continue existindo. Quando eu tenho uma branquidade acrítica, aliás, crítica, eu tenho uma posição crítica sobre isso, por exemplo, por qual foi a necessidade de existirem cotas, qual é a necessidade de falar sobre esses assuntos. Então a gente percebe a realidade e a gente quer modificar. Tem até um texto aqui, porque tem a questão dos movimentos, tem gente do movimento negro que diz que pessoas brancas não podem falar sobre o movimento, mas é assim, muitas pessoas, as próprias pessoas negras não conseguem perceber o porquê que isso é importante. Tem pessoas brancas que conseguem perceber e querem ajudar o movimento, né, e estão juntos no movimento, e acredita-se assim, né, é o penúltimo capítulo, inclusive, do livro, que ele fala isso, que a gente não pode achar que todo branco é racista, da mesma forma que a gente não pode achar que está todo mundo no mesmo patamar só por ser da mesma cor, né? A gente tem que se unir, a gente tem que trazer as pessoas que são realmente aliadas para a gente poder combater esse tipo de coisa que é combatida mesmo com educação. Então são artigos muito profundos que me fizeram refletir muito sobre essa questão. A questão do branco branco e do branco não branco foi um dos artigos que mais me tocou, porque outras coisas desse assunto eu já tinha lido até, né? A questão dessa revista que eu achei bem interessante, que é justamente o último artigo do texto, mas todos os artigos são interessantes e vão fazer a gente transformar muito enquanto pessoa. Eu acredito que quando a gente lê, a gente sai da nossa zona de conforto, que não é legal a gente saber, muitas vezes, que a gente tem um privilégio, muitas vezes a gente acaba perpetuando esse tipo de visão. É claro que é algo incômodo, mas é fundamental a gente se desestruturar um pouco para poder se reestruturar e perceber os privilégios e tentar modificar a realidade ao nosso redor. Se eu sou chefe, antes eu pensava nessa questão machista de não perpetuar mulheres não entrarem em determinados cargos, agora eu vou pensar 1000 vezes mais. Se antes eu pensava no negro de um jeito, mesmo não percebendo, eu acabava não contratando pessoas negras, principalmente em cargos de chefia e assim por diante. Agora eu vou perceber, vou ter um novo olhar e vou transformar isso em mim. Não é a questão de ser anti-branco, não é essa a questão. É a questão da gente perceber o privilégio, falar a questão da branquitude para a gente poder combater o racismo de uma forma real. Fingir que não existe racismo não vai eliminar o fato que ele realmente existe e ele impede muitas pessoas de poderem alcançarem certos cargos, por mais que eles tenham o mesmo estudo que o branco, né? É um livro interessante, eu recomendo. Se aparecer algumas vozes, algumas risadas aqui, é que estamos em quarentena, todo mundo conversando ali e o pessoal tá meio empolgado, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui o like, não esquece de se inscrever, de clicar no sininho aqui para não perder nenhum vídeo do canal e fazer esse canal crescer, tá bom? Tchau, tchau, gente. Beijão.